Consolo e apoio. Há momentos muito difíceis em nossas vidas, momentos em que até nos engasgamos de tanta angústia e sofrimento, momentos de lágrimas, momentos em que nos sentimos abandonados e solitários, momentos em que muitas coisas ruins podem passar pela nossa cabeça, até mesmo um possível abandono do nosso próprio Pai, que é Deus, esse pensamento maligno. Nessas horas, é muito importante sabermos quem é que pode nos ajudar e nos fortalecer nesses momentos difíceis. Hoje, em nossa devocional dos personagens bíblicos, eu quero falar sobre o Espírito Santo de Deus, esse nosso amigo fiel e verdadeiro, que pode nos ajudar e nos fortalecer nesses tão chamados momentos difíceis. Vamos lá? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional sobre os personagens bíblicos, e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. O tema da mensagem será consolo e apoio. Vamos ler a Bíblia? Romanos capítulo 8, os versículos 26 a 27. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Irmãos e irmãs, realmente o apóstolo Paulo era um homem fora da curva, alguém que tinha muita intimidade com Deus e recebia revelações muito profundas a respeito do reino e da pessoa do próprio Deus. Na sua carta aos irmãos de Roma, ele estava falando dos sofrimentos pelos quais o povo de Deus vinha sofrendo devido às muitas perseguições. E foi aí que ele nos trouxe essa revelação profunda sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Isso mesmo, o Espírito Santo não é uma força, ele não é uma sombra ou um fantasma de Deus. Ele é a pessoa do próprio Deus que está nos assistindo, que está presente conosco hoje e tem muitos atributos para nos ajudar na nossa caminhada cristã. Aqui então o apóstolo Paulo nos ensinou que em muitas ocasiões nós não sabemos orar como convém. Muitas vezes nem mesmo conseguimos orar devido às lutas e lágrimas que estamos derramando. Muitas vezes estamos com tanta dor e sofrimento que nem sabemos como e o que pedir a Deus. Daí ficamos tristes, abatidos e com aqueles sentimentos inúteis de abandono e de solidão. O apóstolo Paulo, então, mostra essa característica do Espírito Santo de Deus. Nesses momentos que nós não sabemos e nem conseguimos orar, ele, o Espírito Santo, intercede por nós, ou seja, ele mesmo se achega ao Pai e pede, ora e apresenta gemidos inexprimíveis diante do Senhor em nosso favor. Nós não conseguiremos explicar aqui em nossa devocional a respeito da Trindade, da triunidade de Deus, onde a Bíblia nos apresenta o Senhor sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o importante sabermos é que o Espírito de Deus é que nos assiste depois que o Filho de Deus, Jesus, foi elevado aos céus quando ressuscitou. Jesus disse que iria para o Pai, mas que não nos deixaria órfãos, enviaria o Espírito Santo para nos dar poder, autoridade, consolo, conforto e apoio. Além disso tudo, o Espírito Santo ainda derrama dons espirituais. Ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E sem contar essa maravilhosa graça que ele tem de interceder, de pedir ao Pai em nosso favor, até com gemidos inexprimíveis. Eu imagino esse momento do Espírito Santo quando estamos naquele estado, parecendo que um trator passou por cima de nossas costas. Aí estamos quebrados, tristes, abatidos e só sabemos chorar. Eu creio que nessa hora o Espírito Santo de Deus nos abraça como um amigo, como um companheiro, e ele chora conosco e começa a sua intercessão sobrenatural, gemendo diante do trono do Pai, pedindo força, coragem e solução para os nossos
nossos problemas ou pedindo consolo e conforto para aquilo que perdemos. Sabe por que eu penso assim? Porque quando Jesus foi dar um nome, um codinome ao Espírito Santo, ele, Jesus, na língua original da Bíblia, que é o grego, disse Paráclito, e isso queria dizer consolador, e consolador na língua hoje é aquele que consola a dor. Você entende isso? Consolador, o que consola a nossa dor. E quando uma pessoa vem nos consolar de alguma dor, o que ela faz? Ela nos dá aquele abraço apertado, nos dá um beijo no rosto, segura a nossa mão, olha nos nossos olhos e normalmente diz: conte comigo, o que você precisar, eu estou aqui. Então, é assim que eu creio que o Espírito Santo pode nos consolar e nos apoiar. Você crê assim também? Fale aí nos comentários do YouTube como que o Espírito Santo já te ajudou. Como que ele já te consolou e já te apoiou. Dê o seu testemunho, amém? Que eu e você possamos receber esse apoio, esse consolo do nosso querido amigo Espírito Santo de Deus, aquele que intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Vamos orar ao Senhor? Nosso bondoso Deus e Pai, nós queremos receber do Senhor esse consolo, esse apoio do nosso querido amigo bondoso Espírito Santo. A sua pessoa, meu Deus, que está presente conosco, que mora, que habita dentro de nós e que é o Consolador, é aquele que nos apoia e nos fortalece, que nos dá coragem, que nos dá poder, ousadia, que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento. Ah, meu Pai, é a sua pessoa aqui com a gente, Pai. E aqui o apóstolo Paulo disse que ele chega a interceder por nós com gemidos inexprimíveis, naqueles momentos de dores, de sofrimentos, de perseguição, de luta, que nós pensamos estar sozinhos, pensamos que tudo acabou, aí vem o Senhor e nos ajuda, e nos fortalece, e nos dá força, coragem, intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tem nos ensinado, e que nós tenhamos essa comunhão com o Espírito Santo, como um amigo, como um Senhor dentro da nossa vida que pode nos ajudar, não que fica só nos cobrando, pronto para martelar a nossa cabeça se errarmos, não. O teu Espírito, Pai, está para nos consolar, nos fortalecer, pegar na nossa mão, nos abraçar, nos beijar e nos consolar nos momentos de dores, de aflição e de sofrimento. Ore por nós, Espírito Santo, interceda por nós com gemidos inexprimíveis, para que sejamos curados, restaurados, fortalecidos e tenhamos força no meio desse mundo tão conturbado, tão atribulado, que traz tanto problema e perseguição para os santos, para aqueles que são filhos e filhas do Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor Jesus, que nós possamos conhecer mais e mais o teu Espírito, ter mais intimidade contigo e saber que naqueles momentos de dificuldades, meu Pai, que nós não sabemos como orar, não sabemos orar como convém, aí o teu Espírito vai interceder por nós. Assim nós oramos nessa manhã, te agradecemos por essa palavra, pela comunhão com o teu Espírito, te agradecemos, Senhor, por ter enviado o Espírito Santo para nós e não nos deixar órfãos. Ó Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Louvado seja o teu nome. Na comunhão com o teu Espírito Santo nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, irmãos. Que palavra forte de consolo e conforto. Envia ela para alguém que perdeu um ente querido, para alguém que perdeu alguma coisa na sua vida, para alguém que está desesperado, chorando, sem saber até como orar. Envia para essa pessoa, você vai ser canal de bênção do Espírito Santo para muitos que estão precisando dessa palavra, tá bom? Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos aqui nas devocionais dos personagens bíblicos e eu espero que você possa se inscrever nos nossos canais aí e compartilhar o vídeo, tá bom? Um grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família, tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.